Boa noite! Estamos começando mais uma segunda-feira de TVU Esporte. Eu desejo boa noite também às nossas comentaristas. Boa noite, Ju. Boa noite, Milka, né? Primeira vez aqui nos comentários. Do lado de cá hoje. Boa noite, pessoal de casa. É isso aí. Boa noite, Shirley. Boa noite, Milka. É um prazer sentar aqui nos comentários com Milka, né? Primeira vez. Quem sabe a gente senta aqui mais vezes, né? Pois é. E no programa de hoje comentaremos tudo sobre o final de semana da NBA. A 32ª rodada da Série A e a participação da seleção brasileira feminina no Campeonato Amistoso da China. Veja também. Esse final de semana, a Natal sediou o Campeonato Caixa Brasileiro de Ginástica Artística. Vamos conhecer a equipe do Baja da UFRN, que foi 4º lugar no Campeonato Regional. O TVU Esporte está no ar. O ginásio da UFRN Natal recebeu no último fim de semana o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Artística. O evento tem como foco revelar novos talentos da ginástica. A repórter Michele Ariane traz os detalhes. Entre os 27 clubes que disputam o campeonato, a equipe do Flamengo vem pela segunda vez a Natal. E os atuais campeões têm como principal expectativa defender o título na categoria pré-infantil. A gente todo ano está nas competições nacionais e veio aqui defender o título na categoria pré-infantil, da qual somos atuais campeões. Nós temos 2 atletas de feminino, sendo 3 no juvenil e 9 no pré-infantil. No masculino temos 3 atletas no pré-infantil e 4 no juvenil, totalizando 7. Para esses pequenos, a competição é levada muito a sério, mas também com muita tranquilidade, como mostrou a pequena Eloá. Eu tô normal. Tá tranquilo? Tô tranquila. E para essa competição, acho que a gente ganha. A ginasta potiguar, que participou das Olimpíadas de Pequim, Ana Cláudia Silva, hoje é técnica da equipe do Sergipe do Paraná e resume a sua trajetória e conta a sensação de retornar à sua cidade natal, revelando os novos talentos da ginástica. Eu comecei aos 5 anos aqui, né, na minha terrinha, e aos 7 anos eu fui para Curitiba. Então, meus pais apostaram nisso, né, para que eu seguisse na carreira, porque na época era um pouco mais difícil aqui no Rio Grande do Norte, enfim. Então, nós optamos para ir para lá e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Aos 12 anos eu já estava na seleção. E acabei indo para a Olimpíada de Pequim em 2008. Para mim é muito gratificante, eu fico muito feliz e principalmente por estar aqui na minha terra onde tudo começou, né? Então é uma honra para mim estar aqui, sempre voltar, sou super bem recebida sempre e eu fico muito feliz por isso, né? E espero que dê tudo certo para as minhas ginastas, a gente trabalhou bastante, elas estão bem preparadas, né? Mas na competição tudo acontece, né? Então tem que esperar. Vamos falar de basquete? Começando pelo Celtics, o time conseguiu derrotar o Spurs e seguiu firme no topo da Conferência Leste. Mas não foi só a vitória que chamou a atenção nesse jogo, pois o Gordon Hayward saiu lesionado da partida. E falando em lesão, a fase ruim do Warriors segue. O time perdeu para o Phoenix Suns e perdeu também mais um jogador para a temporada, o Stephen Curry. E parece que a bruxa tá solta na NBA, né, meninas? E vamos começar hoje falando do jogo do Celtics contra os Spurs, né, que não vencia fora de casa desde 2011. Exato, Shirley. Aí, essa vitória é muito importante para os Celtics, que já vem aí de 7 vitórias, tá muito bem na competição, como você já falou, ele segue líder da Conferência Leste, mas nesse jogo especial, né, as grandes atuações, eles contaram com grandes atuações do Jaylen Brown, do Kemba Walker, do Jason Tatum. Então, foi muito bom para eles. Eles venceram aí de 135-115. Foi uma vitória que mostra o quanto o Celtics vem com vontade desses playoffs. Infelizmente, aconteceu o lance do Gordon. O Gordon aí também que vinha mostrando uma temporada muito boa, assim como ele tinha feito no Jazz, na época que ele saiu do Jazz para ir para os Celtics. Ele também se lesionou assim que ele chegou dos Celtics, ficou aí também uma temporada inteira sem jogar. Parece que o Gordon não dá muito certo, as lesões sempre aparecem aí na carreira dele, e isso é tão ruim, né, para um jogador que
que vinha se destacando, que vinha muito feliz, jogando muito bem, inclusive no jogo quando ele se machucou, ele percebeu a gravidade da lesão, ele saiu chorando, muito chateado, porque era uma temporada para ele fazer mais uma vez o nome dele. Infelizmente houve a lesão, estão fazendo ainda os exames, ainda vai sair o resultado desses exames, se ele vai precisar ou não de cirurgia. Os torcedores do Celtics estão aí torcendo para que não precise de cirurgia, porque ele consegue voltar para a temporada. Se ele precisar de cirurgia, aí tem que analisar um pouco mais, porque talvez ele não consiga. Mas aí aconteceu o mesmo que aconteceu com o Warriors, né, Milka? É verdade, falando em lesão, vamos falar do Warriors, né, que não tá numa fase muito boa e segue nessa fase muito ruim. E o Stephen Curry, principalmente, né, ele fraturou a mão, fraturou o segundo metacarpo, e a informação que nós temos até agora, segundo um jornalista americano, é que não tem previsão de volta dele para essa temporada ainda. O que é uma pena, né? Mas também não acho que se ele voltasse ia melhorar muito a situação do Warriors, não, né? Porque além do Curry, tem mais outros 2 jogadores, o Draymond Green e o D'Angelo Russell, que também se machucaram. O Russell já voltou, ele até já jogou no jogo contra o Minnesota, que o Warriors perdeu. Mas ele vem aí dessa fase muito ruim, né? Ele perdeu 3 jogos seguidos e agora o que tem a fazer é aquele segredinho, né? Sim, de continuar, da NBA, né? Isso, continuar uma temporada ruim para ver se conseguem um jogador assim melhor no draft. Exato, próxima temporada aí os Warriors vai esperar, né, para conseguir aí ficar entre os primeiros pro draft. A gente fica pensando, analisando, né, como as coisas acontecem nesse mercado da NBA. Os Warriors vendo que talvez não, é muito complicado que eles consigam realmente chegar aos playoffs, é quase impossível. E aí eles vão tentar fazer toda essa jogada, né, para se preparar para uma boa temporada no próximo ano. Mas quem tá muito bem aí na NBA é o Luka Doncic. Vamos falar dos Mavericks e do Grizzlies, sobrevive né? a NBA, Exatamente. Né? Os Mavericks vêm aí bem também nessa temporada, mas muito pelo Luka. É o Luka que ganhou ano passado o Calouro do Ano, que é um prêmio que a NBA também dá para os seus jogadores. O Luka veio do Real Madrid, então ele veio de um basquete espanhol, tá aí tentando se adaptar. Ele tá se adaptando muito bem, né? Tá se adaptando bem ao basquete americano. Inclusive, na pré-temporada agora, todos os jornalistas, todo mundo falava muito da preparação dele. Ele é um jogador que segue ali muito bem, que consegue manter um nível de musculatura, de físico muito bem. Até tá conseguindo se adaptar ao formato americano. E tá aí mostrando os seus recordes, né? Conseguiu aí passar o LeBron na quantidade de triplos duplos, no mais de 30 pontos. Ele tá sendo muito comparado ao LeBron James, né? Isso, tá sendo um isso com muito menos alto, de 21 anos, meu. Pois é. O que é assim, que a gente consegue esperar que esse jogador realmente cresça cada vez mais na NBA, né? Isso é só a segunda temporada do cara e a gente sabe que aí tem nomes grandes na NBA e é capaz do Lucas chegar aí no topo. Fica aí a esperança para os fãs, né, do Mavericks, para que ele consiga levar o time aí para as playoffs. Vamos acompanhar para saber. Vamos continuar acompanhando, porque são números realmente incríveis, né? E vamos conferir o que rolou no mundo esportivo? O giro é de Aimee Araújo. Muito boa noite! Começamos mais um giro para mostrar o que aconteceu de melhor no badalado final de semana do mundo esportivo. Vamos começar falando do Mundial de Atletismo? O Brasil fechou o segundo dia de competições do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 4 medalhas. Mas não foi só isso. A mais surpreendente delas foi por meio das largas passadas de Júlio Agripino e seu guia, Lutmar Paz, que levaram o ouro por milésimos, nos 4.500 metros da classe de atletas de baixa visão, além de garantir a vaga nas Paralimpíadas em Tóquio. No mundo do UFC, em duelo que marcou a atração principal do UFC Moscou, realizado neste sábado, Zabist fez de Calvin Kattar sua 6ª vítima na organização com uma decisão unânime dos juízes com triplo 29 por 28, o mantendo no top 5 da categoria peso-pena.
Agora falando de LoL, a final do Campeonato Mundial de League of Legends aconteceu neste domingo entre as equipes G2 Esportes da Europa e a FanPlus da China. A equipe chinesa venceu contabilizando mais de $1 milhão em prêmios, além de dar continuação ao legado asiático que venceu 6 dos 7 últimos campeonatos. Nada mal, né? E para finalizar o nosso giro, uma cena lamentável marcou o jogo de futebol entre Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev, neste domingo pelo campeonato ucraniano. Mais ou menos pelos 30 minutos do segundo tempo, torcedores do time de Kiev soltaram ofensas racistas para os jogadores rivais. Os xingamentos foram direcionados aos brasileiros Tyson e Dentinho. Tyson, em resposta às ofensas racistas, mostrou o dedo do meio, chutou a bola para longe e acabou sendo expulso do jogo por isso. A hipótese do jogo ser encerrado foi cogitada, mas a partida foi reiniciada minutos depois. Obrigada, Aimee. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue com tudo. Venceu o Bahia por 3-1. E no Pacaembu, o Palmeiras empatou em 1-1 no finalzinho do jogo contra o Corinthians. E o Internacional venceu o Fluminense por 2-1 e deu uma complicada para o tricolor carioca. Pois é, né, meninas? Vamos falar agora sobre o início da tabela, vamos começar falando sobre Flamengo e Bahia. O que é que vocês podem destacar aí desse jogo? Foi um jogo bom? Podemos dizer que foi mais um jogo bom do Flamengo, mas também foi muito bom para o Bahia. Apesar do Bahia ter saído aí com a derrota nesse jogo de 3-1, e a gente pode dizer que todos os gols foram marcados por algum jogador da Blue com a camisa do Flamengo, né? Porque teve um gol contra. Mas o Flamengo vem aí arrasador, avassalador, no Maracanã não tem pra ninguém. É muito difícil que o Flamengo não seja campeão, inclusive já pode ser campeão no próximo final de semana, a gente fala já como isso pode acontecer. O Bahia veio aí bem nesse jogo, a gente pode ver que o Bahia estudou muito bem a tática de jogo do seu Jorge Jesus, que não estava no banco de reserva porque estava suspenso, né? Mas teve aí um substituto à altura, né? O João de Deus. Muito bem acompanhado. Não teve Jesus, mas teve Deus aí, né? Tá bem complicado para os outros times, viu? Porque o Flamengo tem um Jesus, tem um Deus, é muito difícil para os outros times. Tá bem representado. Mas falando do jogo, né? O Jorge não estava aí no banco, mas estava assistindo, estava no camarote, conseguiu dar ali algumas ideias para o Deus, né? O João de Deus conseguir colocar um time bom em campo. Inclusive nem precisava muito, né? Porque o Flamengo tá vindo aí com as mesmas formações, praticamente o mesmo time, e isso fez o Bahia estudar bem. O Bahia conseguiu algumas vezes ali uma boa defesa, puxar contra-ataques, achou algumas liberdades ali do time do Flamengo, mas não conseguiu, infelizmente, fazer o gol. Mas o Flamengo aproveitou as chances que tinha, né? Então o Flamengo tem um time aí que se porta muito bem em todos os setores, tanto defesa, meio de campo, ataque, o que dificulta para os outros times. Então tá aí, segue líder da tabela, 77 pontos, um recorde, né, nesse modelo de pontos corridos, né? Nunca nenhum time na 32ª rodada chegou a tantos pontos. Inclusive teve recorde do Gabigol, né, que aí se igualou ao Zico, né, na marca de 27 pontos, 27 gols. O Gabigol, ele fez 2 recordes aí nesse jogo, né? O primeiro foi os 37 gols, né? Numa única temporada do Flamengo. E se igualou isso aí foi o Hernani que já tinha, né? No século XXI. E aí se igualou a Zico nos 21 gols do Brasileirão. Se fizer mais um, supera Zico, então. Se fizer grande mais ídolo da se o nação. próximo jogo contra o Vasco na quarta-feira o Gabigol fizer aí um gol, ele supera Zico. Inclusive, vamos falar como é que o Flamengo pode ser campeão já no próximo final de semana, né? Se vencer quarta-feira o Vasco, ou se domingo ele também vencer o Grêmio, que eu acho que vai ser o mais difícil, que o Grêmio vem aí com sangue nos olhos. E também esperando que o Palmeiras tropece aí contra o Bahia. Tem algumas coisas aí que o Flamengo ainda precisa conquistar, mas pro torcedor aí que tá muito animado, pode ser que venha aí domingo esse título. Tá bem encaminhado o Flamengo, diferente do vice-líder, né? O Palmeiras, que jogou contra o Corinthians, né? E o jogo foi bem chato, não foi tão agradável, tá um pouco diferente difícil. desse gol do Flamengo e Bahia, que animou aí o torcedor, o jogo do Corinthians e Palmeiras foi um pouco monótono, né? Ali 1-1 no finalzinho do jogo. Pois é, Ju, os gols só foram sair no final do jogo, né? Do lado do Corinthians. O Michel Macedo fez o primeiro gol aos 46 minutos do segundo tempo. E aí, aos 48 minutos do segundo tempo, o Bruno Henrique foi lá e igualou tudo.
né? Mas assim, tá difícil pro Palmeiras segurar a vice-liderança. Tá né? difícil pro Palmeiras segurar a vice-liderança, até porque o Santos tá conseguindo aí chegar, né? Pontuar devagarzinho, tá conseguindo, e o Palmeiras não tá conseguindo aumentar aí essa pontuação. Mas a gente também pode falar um pouquinho do Corinthians, que aí perdeu seu treinador, né? O Carille foi demitido, mas eles já assinaram com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes possivelmente não vem mais para esse Brasileiro ou Série A. Só Ele 2020, só vem né? 2020, então o Corinthians vai ficar aí com o Diego Coelho. O Diego Coelho é o técnico interino do Corinthians, então até o fim do campeonato ele vai ficar nessa. Palmeiras e Corinthians estão tentando aí segurar pelo menos vaga para Libertadores, né? O Palmeiras de maneira direta ali no G4 e o Corinthians tentando ali naquelas 8 vaguinhas, né? Já que o Atlético Paranaense já conquistou essa vaga. Então a gente vai ficar acompanhando, tem muita coisa aí do Brasileirão. Pois é, vamos continuar aqui acompanhando, porque o Brasileirão é uma caixinha de surpresas. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o TV O Esporte.